nós vamos trabalhar com a cinemática. O que é a cinemática? Amigo, cinemática é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos, sem se preocupar com as causas que os produzem. Se eu pegar uma caneta aqui e soltar, ela cai. Entrou em movimento. A cinemática estuda o movimento. Agora, por que ela caiu? Foi porque eu soltei? Foi porque eu lancei? Foi tentativa de suicídio, sei lá. Por que ela caiu? Para nós não interessa. A cinemática estuda apenas o movimento em si. Não quer saber da causa. Ok? Gente, definições básicas, algumas... Tu tem que saber essas definições, senão a gente não vai adiante. A gente sobe uma escadinha degrau por degrau. Não tenta subir só os degraus de cima. Tu vai cair. Vamos à base, ao básico. Primeira definição básica, trajetória. Ora, se eu pegar uma caneta e lançá-la, ela vai fazer esse movimento assim, ok? Ela fez esse movimento parabólico. Trajetória é a descrição do caminho percorrido pelo móvel. Então, se eu pedir para ti, descreva esse caminho. Que movimento é esse? Aí o aluno diz, é um movimento assim. Não. Eu não quero que tu gesticule. Eu quero que tu coloque, contextualize. Que movimento foi esse? Descreva a trajetória. A trajetória foi um movimento parabólico. Para onde? Em relação a vocês, para a direita. Em relação ao professor, para a esquerda. Ok? Então a trajetória depende de um ponto de referência. Trajetória não é o caminho descrito, é a descrição desse caminho. Que fique bem claro. Certo? Depois, falamos em ponto material. Senhores, ponto material é um corpo ou com dimensões absolutamente pequenas, desprezíveis, em relação às demais dimensões envolvidas no fenômeno. Bem, se eu estou trabalhando com essa caneta, será que essa caneta é um ponto material? Se eu comparar a caneta com a tela do meu computador, ela é bem pequena, é bem menor, mas é desprezível. Se eu colocar em cima de algum caractere que está no computador, eu não vejo. Então ela não é desprezível. Então em relação ao computador, ela é menor, mas não é desprezível. Então não é um ponto material. Agora se eu comparar a mesma caneta com o tamanho da ilha de Santa Catarina, aí ela é desprezível. Ponto material é algo desprezível em relação a demais dimensões envolvidas no fenômeno. Perceba. Então a gente fala em trajetória, precisa de um ponto de referência. Fala em ponto material, precisa de um ponto de referência. A definição seguinte é exatamente isso, referencial. Senhores, referencial é um corpo ou ponto usado como referência na descrição de um determinado fenômeno. Certo? Lembre-se de que na física não existe movimento absoluto. Todos os movimentos são relativos, ou seja, depende do referencial adotado. Essa frase não é minha. Ela já caiu numa questão da prova da Federal de Santa Catarina. Há um tempinho, mas já apareceu. Então, referencial. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, gente, nesse instante aqui eu estou em repouso ou movimento? Em relação a vocês, eu estou parado. Então eu estou em repouso. Agora imagine em relação a alguém lá andando de avião, alguém correndo lá embaixo. A posição desse indivíduo em relação a minha está variando. Então em relação a ele eu estou em movimento. Perceba, aqui nesse momento, em relação a alguns pontos de referência, eu estou em repouso. Em relação a outros, eu estou em movimento. Alguém te pergunta, sei lá, onde é que fica determinada loja? Aí tu diz, fica lá. Mas lá onde, parceiro? Lá perto daquela praça. Opa, perceba, para determinar a posição, tu dá um ponto de referência, um referencial. Na física, tudo depende do referencial adotado. Ok? Pois bem, essas definições são fundamentais. Mas agora vem definições mais importantes ainda. Gente, distância percorrida e deslocamento ocorrido. Olha a diferença, cuidado, que é comum o aluno confundir. Distância percorrida é uma grandeza escalar que exprime todo o movimento do corpo. Deslocamento é uma grandeza vetorial que exprime a variação entre a posição inicial e a posição final do móvel. Distância percorrida simboliza assim, ΔX, ou ΔS, ou ΔD, ou a letra que tu achar mais bonita. Sem a setinha, é escalar. Deslocamento, ΔX com a setinha, ou ΔS, ou ΔD com a setinha, significa que tem módulo, direção e sentido. Ok? Cuidado, observa, para verificar se tu entendeu. Olha a situação apresentada.
Um indivíduo caminha pelo centro de Florianópolis, percorrendo 40 metros pela Rua Deodoro e em seguida 30 metros pela Avenida Paulo Fontes, conforme o esquema, em 20 segundos. Senhores, determine a distância por ele percorrida e o deslocamento sofrido. Observa aqui, ó, que lindo mapinha da cidade. Primeiro, ele caminhou 40 metros pela Rua Deodoro. Olha a linha amarela, ó, 40 metros pela Deodoro. E na sequência, 30 metros pela Avenida Paulo Fontes. Perceba que são perpendiculares entre si. Senhores, qual é a distância percorrida e qual é o deslocamento? Distância percorrida, ΔX. Gente, qual é a distância que ele andou? Ele andou 40 metros e depois 30. Senhores, andou 70 metros. Certo? Agora o deslocamento. Deslocamento vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Senhores, ele começou aqui e acabou aqui, ó. Isso é o deslocamento. Quanto vai valer esse deslocamento? Ora, isso aqui é um triângulo retângulo. Certo isso? Senhores, num triângulo retângulo, perceba, cateto, cateto e hipotenusa. Noção básica de trigonometria. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto quadrado mais cateto quadrado, fazendo o módulo do deslocamento, a hipotenusa, aqui em azul, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Faz a continha, 50 metros. A distância que ele percorreu, 70. Deslocamento 50, cuidado.